Bom dia a todos. Nós vamos dar prosseguimento ao nosso curso de atualização permanente. Avisos importantes para aqueles que não participaram dos outros eventos: os certificados serão disponibilizados na saída, e também em relação à próxima aula, que seria no dia 29 de outubro, e considerando o ponto facultativo transferência do dia 28 para o dia 29, a aula do professor Nelson Neri Júnior, desconsideração da personalidade jurídica, polêmicas atuais e perspectivas do novo Código de Processo Civil. Essa aula foi transferida para o dia 4 de novembro, quinta-feira. Esse é o evento da Presidência do Tribunal de Justiça, da Corregedoria Geral da Justiça, da Escola Paulista da Magistratura, com a participação da APAMAGES e com o apoio do CAGE e também da diretoria do Fórum João Mendes Júnior. Sem maiores, passo a palavra para o doutor Marcos Vinícius Rios Gonçalves. Doutor Marcos Vinícius, ele é juiz aqui em São Paulo, conhecido nosso aqui do João Mendes, porque foi juiz aqui do João Mendes por muito tempo, nos abandonou, não se sabe por que, foi para Santana. É juiz atualmente na Corregedoria Geral da Justiça, mestre em processo civil pela PUC, professor do curso Damásio, do Complexo Damásio de Jesus, autor de inúmeros livros, artigos jurídicos, autor de curso de processo civil pela Salag, enfim, profundo conhecedor do tema e que nos brindará com o tema a experiência prática da nova execução civil. Obrigado pela atenção de todos, obrigado pela participação. Passo a palavra para o Dr. Marcos Vinícius. Bom dia a todos. Foi com enorme satisfação que eu recebi o convite do Dr. Gilson para participar dessas aulas magnas que eu vejo tão bem organizadas, e com uma participação maciça dos interessados, tanto juízes quanto servidores, advogados, enfim. Eu confesso que quando eu e o professor Dr. Gilson fixamos o tema, a prática da execução, a execução na prática, eu confesso que depois eu fiquei em dúvida se não teria sido uma temeridade vir aqui para o Fórum João Mendes Júnior falar de prática de execução civil. Porque eu sei que em nenhum outro lugar, provavelmente no Brasil, os aspectos práticos da execução foram tão bem examinados, trouxeram tantas questões, etc. Como o Dr. Gilson disse, eu fui juiz aqui no Fórum João Mendes quase 13 anos. Eu cheguei a ser, acho que, o auxiliar mais antigo aqui, que permaneceu na mesma data. Depois eu fui para Santana, mas a vis atrativa do Fórum João Mendes acabou me trazendo de volta depois de 4 anos. Então eu retornei agora em abril aqui com muito prazer, com muita satisfação, gosto muito daqui. Acho que é uma escola, para todo mundo que trabalha aqui, a experiência enorme que a gente acaba adquirindo. Então eu tenho a tarefa de tratar com vocês dentro de um tempo relativamente curto das questões práticas da execução civil. O duro é por onde começar, Começar de onde, que linha dar, como fazer com que isso tenha uma espinha dorsal que possa trazer uma estrutura para aquilo que eu pretendo falar. Me pareceu que talvez a forma mais interessante de abordar o assunto seria levando em consideração de que, na época em que as reformas da execução ocorreram, eu era juiz aqui no Fórum João Mendes, continuei sendo juiz cívico, então eu e muitos colegas que estão aqui presentes enfrentamos enormes dificuldades práticas quando as duas reformas principais da execução aconteceram nos anos de 2005 e 2006. Algumas daquelas questões que pareciam enormemente complexas naquela época hoje ficaram superadas. Outras questões que não pareciam tão importantes, pareciam dissonantes, acabaram adquirindo um status maior, acabaram se tornando mais problemáticas. Então, eu acho que a grande vantagem é que agora, passados quase 5 anos, a gente pode, com uma certa distância,
reanalisar, ou analisar com mais propriedade aqueles problemas que nos assustaram tanto 5 anos atrás. Porque realmente as duas leis que reformaram a execução, 11.232 de 2005 e 11.382 de 2006, foram duas pancadas. Na época, eu me lembro, nós fizemos reuniões, eu participei de algumas reuniões, inclusive com o pessoal da Corregedoria, e o Dr. Gilson naquela época fazia parte, tentando examinar aquelas leis, abordar com os servidores da época, tentando ver como é que a gente ia trabalhar com aquilo, porque a lei, inclusive, repercutiu sobre a estrutura do processo. Hoje eu tenho a impressão, 5 anos depois, que essas reformas que alteraram a estrutura do processo acabaram sendo menos importantes, foram mais reformas de nome do que propriamente reformas de fato estruturais, né? O que foi mais estrutural foram outras pequenas coisinhas que na época a gente não prestou muita atenção, mas hoje estão se revelando de enorme importância. Mas vamos lá, vamos entrar naquilo que nos interessa. Eu diria que talvez a primeira observação que decorra das duas leis que reformaram a execução é o fato de que elas criaram um sistema dúplice de procedimentos. Porque antes da reforma, a execução fundada em título judicial e a execução fundada em título extrajudicial tinham o mesmo procedimento, talvez com pequeníssimas diferenças, com pequeníssimas variações, mas o procedimento era o mesmo. E após a reforma, os procedimentos passaram a ser diferentes. Então hoje existe um procedimento para execução fundada em título judicial, que vem regulamentado sobretudo nos artigos 475, letra A até a letra R, né? E um procedimento para execução de título extrajudicial, que vem regulamentado, continua regulamentado no livro 2 do Código de Processo Civil. Então, eu acho que para ter uma linha aqui a nossa conversa, eu acho que a gente primeiro pode examinar as questões práticas mais problemáticas da execução de sentenças e depois, na sequência, os problemas práticos mais relevantes relativos ao processo de execução do título extrajudicial. Então vamos começar pela execução de sentença. Vocês sabem, eu vou falar sobretudo da execução por quantia, porque a execução por quantia que sofreu as grandes alterações, né, nessas duas reformas mais próximas. Vocês sabem que a primeira novidade trazida pela nova lei foi que aquilo que antes era um processo de execução deixou de ter natureza de processo autônomo e passou a constituir uma fase apenas de um processo maior. Então, o que antes era um processo de conhecimento, sucedido por um processo de execução, dois processos diferentes, embora correndo sempre nos mesmos autos, mas dois processos distintos, que exigiam, portanto, duas citações diferentes, a citação para o processo de conhecimento e a citação para o processo de execução, se transformaram em duas fases de um processo único, fase cognitiva e fase executiva, de um processo maior que, por falta de outra expressão, foi apelidado de processo sincrético, né? Com o que se tornou dispensável a segunda citação. Basta a primeira citação lá na fase de conhecimento, que vale para o processo todo. Mas o que houve de novidade inicial, vocês sabem, é que a partir do momento em que se constitui o título executivo judicial, a lei processual concede um prazo de 15 dias para que o devedor efetue o pagamento voluntário do débito. Nesses 15 dias, na minha concepção, a execução não começou ainda, né? Esses 15 dias constituem uma fase pré-executiva. Tanto isso me parece verdadeiro que, se houver o pagamento voluntário nesses 15 dias, a execução nem se inicia, né? Não terá início a fase executiva. O primeiro problema prático, que acho que todo mundo enfrentou e hoje está um tanto superado, é de que vocês sabem que, ultrapassado esse prazo de 15 dias em autos, quer dizer, não havendo pagamento, surge para o exequente a possibilidade de dar início à fase executiva com um débito acrescido de uma multa de 10%.
Então, me parece evidente, se é de duas, ou a execução não se inicia, porque a pessoa paga espontaneamente no prazo de 15 dias, ou se ela se iniciará acrescida da multa de 10%. E aqui já surgiu aquele impasse terrível que perdurou longamente, que era o seguinte: vocês já estão vendo como é fundamental a contagem desse prazo de 15 dias. Porque só a partir do seu transcurso, só a partir do momento que os 15 dias forem superados, é que primeiro se dá ensejo ao início da fase executiva, com uma oportunidade de penhora de bens do devedor. E segundo, só a partir de então incide a famosa multa de 10%. E vocês sabem que surgiu uma enorme controvérsia dada a redação do texto legal sobre qual era o termo inicial desse prazo de 15 dias. Formando-se 3 grandes correntes doutrinárias e jurisprudenciais a respeito. De início se formou aquela corrente que dizia que o prazo corria automaticamente, a partir da constituição mesmo do título executivo judicial, sem necessidade de intimação de ninguém, de maneira que o advogado do devedor teria que ficar profundamente atento, porque constituído o título executivo, o prazo correria automaticamente. Uma segunda teoria que dizia, uma segunda corrente que dizia da necessidade de intimação do devedor, mas uma intimação na pessoa do advogado. E uma terceira corrente, que sempre foi minoritária, que dizia que haveria necessidade de intimar pessoalmente o executado. Me parece que essa terceira teoria, se acolhida, faria perder toda a vantagem alcançada com a reestruturação do processo. Quer dizer, uma das grandes vantagens alcançadas com a transformação do processo de execução em fase de execução foi tornar dispensável a citação pessoal do devedor. Se fosse reimplantada a necessidade de intimação pessoal do devedor, a vantagem se perderia automaticamente. Então dá para dizer que, desde logo, doutrina e jurisprudência se dividiram mais entre as duas primeiras correntes. A de que é automático o prazo e a de que não é automático o prazo, precisa intimar o devedor na pessoa do advogado. Eu sempre sustentei, inclusive sustentei em livro, que havia necessidade de intimação do advogado. Muita gente, eu sei que se opôs a essa corrente, dizia que o prazo era automático, etc. Até semana passada, semana retrasada, vi acórdão do Tribunal de Justiça, acórdãos nossos aqui, do Tribunal de Justiça, semana passada, semana retrasada, dizendo que o prazo corre automaticamente. Agora, no dia 7 de abril deste ano, 7 de abril de 2010, a Corte Especial do Tribunal de Justiça decidiu a questão no STJ, Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, decidiu a questão num voto do ministro João Otávio de Noronha, de tal forma que, sendo questão decidida pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, que é quem vai dar a última matéria, porque isso me parece não envolve, pelo menos em princípio, não envolve matéria constitucional, me parece que a tendência é que a decisão do STJ deve se classificar. Qual foi a orientação tomada pelo Superior Tribunal de Justiça? A de que há necessidade de intimação do advogado. Sabe? Que me pareceu, dada a ver das opiniões encontradas, me pareceu a solução mais razoável. Agora, o que o STJ disse, o que o acórdão do ministro disse lá no STJ foi o seguinte: se não houver recurso, então se nós estivermos executando a sentença, propriamente dita, há necessidade de intimação do advogado para que flua o prazo de 15 dias de incidência de multa. Se houver recurso, o que vai ser executado então será o acórdão, não propriamente a sentença, mas vocês sabem que o acórdão substitui a sentença. O que vai ser executado é o acórdão. E aí o prazo vai correr quando, baixados os autos, o advogado for intimado para cumprir o venerando acórdão. Sabem aquele que fala, cumpra-se o venerando acórdão? A partir daí é que despacho esse que é publicado, que é dirigido ao advogado, a partir daí é que fluiria o prazo de 15 dias superativamente. Agora, alguns problemas persistem. Diante dessa decisão do Superior Tribunal de Justiça, então vamos entender que essa decisão está pacificada, que é da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça. Persistem alguns problemas práticos que a gente enfrenta e que eu continuava enfrentando lá na vara. Primeiro, se o réu é revel. Bom, se o réu é revel, ele não tem advogado.
Será que aí precisa intimá-lo pessoalmente? Bom, existe um artigo do Código do Processo Civil, que é o artigo 322, que diz: contra o réu, os prazos correm independentemente de intimação. E me parece perfeitamente aplicável esse dispositivo a este prazo também. Então me parece que o réu, se ele optou por não constituir advogado, não se defender, assim que o prazo corre automaticamente, não há necessidade de intimação por conta desse artigo 322. O que está causando um pouco mais de complicação é se o réu é revel, mas tiver sido citado fictamente. É aí que a coisa se embaralha. Porque se vocês sabem que se o réu é revel foi citado fictamente, isto é, ou por edital ou com hora certa, houve a necessidade de nomeação de curador especial. E quem exerce a tarefa de curadoria especial, em regra, hoje em dia, é a Defensoria Pública, salvo onde ela não tiver sido ainda implantada, mas em regra é a Defensoria Pública. Como é que faz, né? Eu confesso para vocês que, nesse caso, nenhuma solução é boa, porque assim, intima o curador, intima pessoalmente, mas intima o curador especial, não intima, considerando que o réu é revel, mas é um revel com regime especial, porque é um revel assistido pelo curador especial. Bom, o nosso Tribunal de Justiça aqui, em acordos bastante recentes, eu diria que também de um acordo de 2 ou 3 semanas, entendeu por determinar que a intimação seja feita na pessoa do curador especial. Eu respeito profundamente essa decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, mas não me parece talvez a melhor solução, porque foge um pouco do curador especial, que conhece qual foi a necessidade, me parece, o que a Corte Especial do STJ decidiu, que precisa intimar o advogado, para o advogado constituído avisar o devedor de que é para ele pagar naqueles 15 dias, senão vai incidir a multa. Agora, o curador especial não vai ter como avisar, me parece, o devedor. O curador especial não conhece o devedor. O devedor, como está sumido, né, em local incerto e não sabe, então ele está se ocultando. Não está muito interessado, ao que parece. Existe um famoso acórdão da ministra Fátima Nancy-Andrighi, que deve ter mais ou menos uns 2 ou 3 anos. É um acordo que, quando eu li, é um acordo muito bem fundamentado. Quando eu li, eu fiquei até um pouco aborrecido como juiz, porque eu confesso que, como juiz, eu estava decidindo o seguinte: ainda que defendido por curador especial, me parecia que esse réu era revel. E sendo revel, me parecia aplicável o artigo 322, que não havia necessidade de intimação de ninguém, nem do curador especial, nem do próprio devedor, nem de ninguém. Mas a ministra Fátima Nancy-Andrighi, nesse acordo bem fundamentado, diz o seguinte: uma vez que o STJ decidiu que tem que intimar, ao réu revel citado fictamente, não se aplica o regime do artigo 322 do Código de Processo Civil. Não se aplica. Então, os prazos para este revel, defendido por curador especial, não correm automaticamente. Há necessidade de intimação. Aí diz: intimação de quem? Intimação pessoal do executado. Ah, mas como é que vai intimar pessoalmente o executado se justamente ele está em local incerto e não sabido, ou está se ocultando? Aí diz a ministra: pelo mesmo meio pelo qual ele foi citado. Isso é, haveria necessidade de uma intimação por edital. Eu não sei se, veja, eu estou falando de um voto de uma turma do STJ. A ministra Fátima Nancy-Andrighi é uma notável processualista que tem uma influência grande no Superior Tribunal. Não sei se este voto vai prevalecer. Até onde eu tenho visto, no STJ parece que sim. Eu preferia aquela posição de que aplica-se o artigo 322 de que não precisa intimar. Mas eu sou obrigado a dizer para vocês aqui o que está prevalecendo, sobretudo nos tribunais superiores. E o que está prevalecendo é isso: a necessidade de intimação pessoal. Mas, repito, só no caso de revel defendido por curador especial, portanto, revel citado fictamente. Ainda dentro dessa questão da multa, não quero insistir muito nisso, mas a outra questão controvertida que surgiu foi o problema da execução provisória.
Vocês sabem que a execução pode ser definitiva ou provisória. A execução provisória é aquela que ou está baseada numa sentença que não transitou em julgado ainda, ou existe uma nova hipótese agora de execução por título extrajudicial, não sei se vocês vão se lembrar, de execução provisória. É execução provisória de título extrajudicial. É uma situação estranhíssima. A pessoa entra com execução de título extrajudicial e a execução é definitiva. Porque a execução de título extrajudicial, em regra, é definitiva. Mas se o devedor embargar, os embargos forem recebidos com efeito suspensivo e houver sentença de improcedência contra a qual seja interposto recurso de apelação, enquanto esta apelação estiver pendente, aquela apelação que se iniciou definitiva, nesse ínterim converte-se em execução provisória, enquanto a apelação não for julgada. Está escrito no artigo 587, quem precisar anotar, eu falei meio rápido, artigo 587 do Código de Processo Civil, essa segunda hipótese de execução provisória. Mas o que eu queria dizer para vocês é o seguinte: o que vai nos interessar aqui é a execução provisória de sentença, porque é na execução de sentença que incide a multa. Na execução provisória de sentença, afinal, a multa incide ou não incide? Enormes controvérsias a respeito. Algumas pessoas entendendo que, uma vez que a lei diz que a execução provisória se processa na mesma forma que a definitiva, a multa deveria incidir. Outros entendendo que, como esse prazo é para pagamento, e se a execução é provisória, não se pode exigir do devedor que efetue, desde logo, o pagamento, a multa não seria devida, formou-se uma divisão doutrinária e jurisprudencial. Eu sempre sustentei, inclusive, que a multa não era devida na execução provisória, somente na execução definitiva. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, Corte Especial, no mesmo acórdão que entendeu que o prazo só começa a correr após a intimação do advogado, acrescentou ainda que a multa não é devida se a execução de sentença for provisória. Como é aí sim decisão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, me parece que essa decisão esse entendimento deve se firmar, deve se fixar, etc. Não vou entrar em discussões doutrinárias, isso é o mais, eu sempre entendi que é o mais certo, mas me parece que, havendo decisão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, esse é um entendimento que vai acabar prevalecendo. Lembrem sempre que esse prazo de 15 dias é prazo para pagamento. Sendo prazo para pagamento, eu digo isso porque eu tenho visto muitos bancos e muitos devedores fazerem o seguinte: não querendo pagar a multa, nesse prazo de 15 dias, eles depositam o dinheiro. Dizendo assim: olha, eu estou depositando, não é para levantar, eu estou depositando só para dizer que eu já depositei aqui o dinheiro, então eu não incorro em multa, hein? Mas eu quero impugnar, eu quero que esse dinheiro fique depositado, que é para eu poder impugnar no momento oportuno. Nada de pagamento é pagamento. Pagamento é um meio de extinção não é nem um instituto propriamente processual, é um instituto material, forma de extinção das obrigações. Então me parece que o devedor só se exime da multa se ele depositar para que o dinheiro seja levantado, ou se ele pagar diretamente para o credor. Se ele, me parece que a solução aí, se ele acha que o débito é em parte devido e em parte indevido, o melhor que ele pode fazer é fazer o pagamento parcial da dívida e deixar para discutir o saldo. Porque se o juiz ao final reconhecer que o saldo de fato era devido, pelo menos a multa só incidirá sobre o saldo e não sobre o valor originário do débito. Tudo bem? Estão acompanhando bem? Lembrem que, mais uma vez, sendo prazo para pagamento, me parece que esse prazo não é propriamente um prazo processual, é prazo para pagamento. Por que eu digo isso? Porque tem aquele artiguinho 191 que diz que quando há litisconsortes com advogados distintos, lembram desse artigo? Sempre que houver litisconsortes com advogados distintos, todos os prazos processuais dobram.
Será que este prazo de 15 dias para pagamento dobraria? Me parece evidente que não. Isso aí não é um prazo processual, é um prazo para pagar. Então me parece que esse prazo é fixo, 15 dias. Tá? Bom, essas são as questões mais relevantes sobre o problema da multa. Ultrapassado o prazo de 15 dias, cabe ao credor tomar a iniciativa da execução. E aqui tem um problema complicado. Se o credor fica inerte, o juiz não pode, diante do princípio da disponibilidade, o juiz não pode ele abrir, desencadear a execução. Ele tem que aguardar a iniciativa do exequente, do credor, etc. Todos de acordo? E aí o credor, então, deve fazer uma petiçãozinha, que não precisa ser uma petição inicial com todos os requisitos do artigo 282, porque a execução nem é mais um processo autônomo, ela é só uma fase de execução. Tá? Agora, alguns cuidados me parece que o advogado tem que ter, né? A lei manda que ele junte memória discriminada do cálculo, e essa memória é importante porque é a oportunidade em que o advogado vai acrescentar o que a este cálculo que até então ele não podia acrescentar? A multa de 10%. Né? Além disso, gente, está pacificado no Superior Tribunal de Justiça também o entendimento de que o advogado do exequente, do credor, pode postular a fixação de honorários advocatícios para esta fase de execução. Quando a lei entrou em vigor 5 anos atrás, isso trouxe alguma polêmica, porque algumas pessoas chegaram a sustentar: olha, como a execução não é mais um processo, mas só uma fase de agora em diante, então o advogado não pode pedir novos honorários. Agora, não é porque mudou o nome de processo para fase que o advogado vai trabalhar menos. O mesmo trabalho que ele tinha antes, ele continua tendo agora. Então, me parece evidente que ele faz jus a honorários advocatícios. E vou dizer mais: se lá na frente houver impugnação, que é um mecanismo hoje de defesa, o juiz vai ter que fixar honorários advocatícios na impugnação também, me parece. Tá? Aliás, o Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido isso, tanto em impugnação quanto em embargos. Tá? Além disso, quer dizer, o advogado, hoje em dia, vocês sabem, já deve indicar, se possível, os bens que ele queira ver penhorados. Tá? Eu vou falar daqui a pouco da penhora, tem milhões de questões práticas sobre penhora, um dos problemas maiores que nós temos na execução. Mas antes eu queria falar um pouquinho da inércia do advogado, porque aqui nós temos um problema sério do ponto de vista de contagem de processo, que é o seguinte: nas execuções, gente, quando o exequente não dá andamento na execução, a regra é que a execução não seja extinta, o juiz simplesmente remete a execução para o arquivo, aguardando provocação do interessado. Porque o que extingue normalmente a execução é a quitação do débito, pagamento do débito. Né? Então, o que é muito diferente do que acontece, como vocês sabem, no processo de conhecimento. Porque no processo de conhecimento, se o advogado do autor fica inerte, o juiz intima, dá um prazo, se ele não dá andamento, a gente extingue e pronto. Né? Na execução, não. Os autos vão para o arquivo. Agora, o que acontece? O que a lei diz? Ultrapassado o prazo de 15 dias, abre-se ensejo para a fase executiva. Se nos 6 meses subsequentes, quer dizer, passados os 15 dias, se nos 6 meses seguintes o advogado não tomar iniciativa, os autos serão remetidos ao arquivo. Está na lei, isso não sou eu que estou dizendo, está no Código de Processo Civil. Vão para o arquivo, os autos vão para o arquivo. É claro que a remessa dos autos ao arquivo não significa que o débito não possa vir a ser cobrado a posterior. Basta pedir o desarquivamento, pagando a taxinha de desarquivamento, que os autos voltam e a execução pode prosseguir daí para diante. Ok? Agora, aí vem a pergunta clássica, né, que os alunos sempre fazem. Tem um limite? Se os autos forem para o arquivo, tem um limite? Eles ficam ad interno no arquivo? Tem alguma forma de... Porque isso é importante, inclusive, às vezes até para fins, tudo bem, vão para o arquivo, mas até para fins de estatística, porque a qualquer momento eles podem depois voltar a serem... Bom,
existe uma possibilidade, que é a prescrição. O débito não poderá mais ser cobrado se extinguir, por prescrição, a pretensão executiva. Qual é o prazo da pretensão executiva? Vocês sabem que já desde os anos 50, 40, existe uma súmula do Supremo, a súmula 150, que diz que prescreve a execução no mesmo prazo que prescreve a ação. Só para lhes dar um exemplo, então. Se uma pessoa sofre danos e quer mover uma ação de indenização, diz o Código Civil que o prazo é de 3 anos. 3 anos, não é isso? Por ação de reparação de dano. 3 anos. Então, a pessoa, dentro de 3 anos, tem que promover a ação de indenização. Promovida a ação vai se desenvolver. E vai ter um momento em que a fase de conhecimento vai terminar. Normalmente ela termina com o trânsito em julgado, da sentença ou do acordo. E a partir desse momento surge a pretensão executiva. Tem-se um prazo para se promover a execução. Qual é este prazo? Súmula 150. Prescreve a execução no mesmo prazo que prescreve a ação. Se eu tinha 3 anos para acionar, agora eu terei 3 anos para executar. A partir de quando corre esses 3 anos? Eu acho que tem impressão a partir do momento em que surge a pretensão executiva. E a pretensão executiva surge após o prazo, o término em áudios do prazo de 15 dias, a partir que o devedor tinha para pagar. Se ele não pagou em 15 dias, surge a pretensão executiva. Se ela não for exercida no prazo, ela prescreve. Agora, o problema que é praticamente insolúvel, é de difícil solução, é o seguinte: a prescrição pressupõe a inércia do exequente. Então, se de fato ele não promove a execução, ou promovendo a execução não dá andamento, os autos vão para o arquivo e está correndo a prescrição. Mas o problema é que, na grande maioria das vezes, os autos vão para o arquivo, ou frequentemente, pelo menos, os autos vão para o arquivo, não porque o exequente ficou omisso, mas é porque ele não está conseguindo localizar bens. E vocês sabem que pelo nosso sistema a execução no Brasil é patrimonial. Quer dizer, a execução se faz sobre o patrimônio, sobre os bens. Se não acha bem, a execução não tem como conseguir, não tem jeito, não tem o que fazer. E aí os autos vão para o arquivo. Vão para o arquivo até quando? Até achar bens. Então seria possível, em tese, ter uma execução de 1930 que está lá no arquivo porque não se encontrou bens. E hoje o neto do executado tem bens. É possível o neto do exequente pedir o desarquivamento e a penhora desses bens? Qual é o limite? Quando que esse crédito extingue? Bom, eu vou dar 2 soluções que têm sido alvitradas por aí. Vocês escolhem como vocês acham melhor. Uma solução é de dizer que se os autos vão para o arquivo por falta de bens, por inércia do exequente, perdão, se os autos vão para o arquivo sem que haja inércia do exequente, eles vão para o arquivo pela existência de bens, o prazo de prescrição seria o maior prazo prescricional previsto na legislação civil. Nesse momento, se não me engano, é de 10 anos, o prazo maior de prescrição. Então, com 10 anos prescrever, não poderia ultrapassar o limite previsto. Essa seria uma alternativa possível. A outra alternativa resolve só em parte. O problema é a alternativa apresentada pelo professor Cândido Dinamarco, com base no Código Tributário Nacional. O que o Código Tributário diz? Que ele quer trazer para o Código de Processo Civil. Ele diz assim: o exequente não achou bens, tentou, se esforçou, não está inerte, mas não achou bens. Os autos vão partir. Não pode correr a prescrição porque ele não está inerte. Mas se passar 1 ano da remessa dos autos ao arquivo, sem que ele requeira ou faça novas diligências para tentar localizar bens que possam ter sido adquiridos nesse ínterim, a partir de então, a partir deste ano, aí sim ele poderá ser considerado inerte, com o que começa a correr o prazo de prescrição. Por que essa solução do professor Dinamarco, enquanto engenhosa, não resolve de todo o problema?
Porque se o exequente for diligente, sempre antes de dar um ano, ele vai pedir alguma diligência, outra diligência, e aí o crédito vai se eternizar. De qualquer maneira, são as duas únicas soluções que costumam ser apresentadas para esse problema. Não sei se vocês acharam melhor a primeira, prazo do limite de 10 anos, ou a segunda. Então, quem achou melhor a primeira? Curiosidade minha, pessoal. Primeira. Segunda. Quem achou que nenhuma das duas é o que temos, né? É o que temos para tentar solucionar o problema. Tá? Bom, feitas essas considerações, vamos para a parte da penhora, que aqui eu tenho muita coisa para falar para vocês. Bom, vocês sabem que tradicionalmente a penhora no processo civil é feita por mandado cumprido pelo oficial de justiça, que vai até onde está o bem, apreende o bem e o entrega a um depositário com o que a penhora está realizada, constituída, etc. Mas hoje em dia, tempos modernos, há mecanismos mais eficientes e mais rápidos, talvez, de penhora de bens. Claro que esses mecanismos mais rápidos e eficientes não servem para penhorar qualquer bem. Servem para penhorar alguns bens. Então vocês sabem que o Código de Processo Civil, após a reforma, dispõe expressamente que a penhora de numerário depositado em conta pode ser feita pela rede, como chama? Pelo sistema Bacen, é chamada penhora online, né? Que a gente aperta o botão e penhora todas as contas bancárias que a pessoa tem, funciona maravilhosamente bem. Aquele executado que estava sumido há anos, no dia seguinte, claro, se forem localizadas as contas, no dia seguinte ele está na nossa porta. Agora, claro que a penhora Bacen Jude, eu não sei como é que está isso hoje, já faz alguns meses que eu não estou lidando, mas até onde eu me lembro, ela tinha alguns problemas técnicos que precisavam ser resolvidos. Por exemplo, ela penhora todas as contas bancárias da pessoa. Eu me lembro, por exemplo, de um supermercado, que tinha lá um processo, o supermercado foi condenado a pagar um carro que subtraíram do seu estacionamento. E o valor era uns 30 mil, 35 mil, era um carro, 30, 35 mil reais. E o supermercado não pagava, passou aquele prazo de 15 dias, incidiu multa, não havia meio. Bom, até que o advogado falou que era penhora online. E a gente clicou lá no botão da penhora online. Foram penhoradas 230 contas desse supermercado que tinha 35 mil reais depositados. O advogado chegou, o advogado que até então não tinha aparecido, não tinha se manifestado. Chegou no dia seguinte e falou: doutor, tenho 6 milhões de reais, sei lá, penhorados, quando a dívida é de 30 mil. Isso a gente não tem muito o que fazer, porque o sistema não consegue, como chama, ele não consegue selecionar qual é a melhor conta e falar, não vou penhorar essa e as outras estão liberadas. Agora, cabe ao juiz aí, rapidamente verificando, detectando o problema, cabe ao juiz determinar a imediata liberação do saldo excedente, etc. O mesmo problema com cadernetas de poupança até 40 salários mínimos. A hora que a gente aperta, pode ser bloqueie cadernetas de poupança até 40 salários mínimos, que são, hoje em dia, impenhoráveis. Aliás, deixa eu aproveitar o desejo de fazer um parênteses aqui. Há decisões inúmeras do nosso Tribunal de Justiça aqui de São Paulo decidindo, a meu ver, corretamente, que o que é impenhorável é a caderneta de poupança até 40 salários mínimos. E não a chamada conta poupança vinculada à conta corrente. Porque o que acontece hoje nos bancos? Muitos bancos. Às vezes a gente deposita um dinheiro na conta corrente, mas como a conta corrente não rende correção, juros, etc., automaticamente aquele dinheiro vai para a chamada conta poupança, que é aquela conta de liberação automática. Se cair um cheque, se cair um pagamento, libera o necessário e o resto fica depositado na conta poupança. Eu tenho visto, enquanto eu estava aqui no fórum, inúmeras vezes o advogado chega a dizer: olha, é impenhorável esse valor porque estava em conta poupança. Não, senhor. O que é impenhorável é a caderneta de poupança, que é aquela cujos depósitos e rendimentos são sempre feitos no mesmo dia
dos meses subsequentes. E não essa poupança inteligente que eles falam que cada dia vai renovando. Isso não, isso é penhorar. Tudo bem? Eu vou falar, voltando para a penhora online, fecho o parênteses, para dizer o seguinte da penhora online. Eu não sei se existe alguém ainda que sustenta, antigamente se sustentou a tese de que a penhora online não podia ser feita de imediato. Era primeiro preciso se penhorar outros bens, e só se não houvesse a possibilidade de localização é que supletivamente se poderia fazer a penhora online. Se alguém sustenta isso está completamente superado. Deixa eu só dar um esclarecimento para vocês. Antes da reforma de 2005, 2006, ou antes, existe um artigo do Código de Processo Civil, que é o 655. É um artigo importante, porque ele enumera a ordem de preferência dos bens penhoráveis. Qual é a prioridade na escolha dos bens penhoráveis? Antes da reforma, o inciso 1 dizia dinheiro. Depois da reforma, esse inciso passou a dizer dinheiro ou valores depositados em contas em instituições financeiras, etc. No primeiro momento, quando eu li, até achei estranho, porque me parece que os valores depositados em contas são nada mais, nada menos do que dinheiro. Mas o legislador houve por bem, para afastar qualquer dúvida, dizer que além do dinheiro, também podem ser penhorados, e estão em primeiro lugar na ordem de prioridade, os depósitos em contas bancárias. Então me parece que a partir da reforma não é mais possível discutir esse assunto, não é? A prioridade recai sim sobre os valores depositados, enquanto dá para penhorar, fazer a penhora online de imediato. Tudo bem? Quero falar uma palavrinha a vocês, já que nós estamos falando de penhora, a respeito de penhora de imóveis. Aqui a coisa se complica um pouco. Vocês me perdoem talvez repito a falta de um norte para essas coisas, mas é que eu estou querendo trazer as questões práticas que eu enfrentei enquanto juiz, né? Me parece que a parte mais teórica, uma vez que a execução já tem quase 5 anos, a parte teórica já está mais ou menos delineada, mas tem algumas questões práticas que ainda trazem dificuldade. Penhora de imóvel é um problema. Primeiro, penhora de fração ideal. Isso tem trazido uma série de problemas, sobretudo por dar ensejo à multiplicação dos chamados embargos de terceiro, porque às vezes, em vez de penhorar a fração ideal, acaba se penhorando o imóvel inteiro, daí o cônjuge entra com embargos de terceiro, ou é um imóvel que tem mais de um dono, penhora o imóvel inteiro e outro entra com embargos de terceiro, etc. Bom, me parece que a questão hoje está relativamente pacificada no seguinte sentido. Se o imóvel pertence a cônjuges, isto é, se ele está em condomínio, for constituído pelo marido e mulher, pelo marido e pela mulher, isto é, um condomínio oriundo da comunhão de bens, não é? do fato de eles terem casado, existe um artigo expresso do Código de Processo Civil, que é o artigo 655, letra B, que eu vou até ler para vocês para não deixar dúvida. 655, letra B. Ele diz assim: tratando-se de penhora em bem indivisível, a ameação do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem. Repito, tratando-se de penhora em bem indivisível, a ameação do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem. Isso quer dizer o seguinte: se o bem pertence a marido e mulher, ele vai, ainda que a dívida seja só de um e o outro não responda pela dívida, o bem vai inteiro à asta pública, restituindo-se ao cônjuge que não participa da execução, ou ao cônjuge alheio à execução, que está na redação do artigo 655, a parte que lhe corresponde no produto da alienação.
Então o que você vai entregar para o cônjuge é a metade do valor obtido como praceamento ou como leilão do bem. Deu para entender? Agora, qual é a dúvida que poderia persistir? A dúvida que poderia persistir é o seguinte: e nas demais hipóteses de condomínio, que não são fruto de casamento? Por exemplo, pode haver um imóvel que pertence a 3 sócios, ou a 3 pessoas, que não são marido e mulher. Se só um deles está sendo executado, vai o bem inteiro à asta pública? Se o bem for indivisível, ou só vai a fração ideal, a terça parte à asta pública? Entenderam o problema? Quer dizer, será que este artigo que fala do condomínio entre marido e mulher vale para as outras hipóteses de condomínio também? Ou ele é específico para a situação do marido e da mulher? O Superior Tribunal de Justiça se dividiu numa certa época. Hoje pacificou o seu entendimento de que isso só vale para marido e para mulher. Só o regime, digamos, marido e mulher é um regime especial. Esse artigo 655, letra B, ele é específico para o marido e para a mulher. Isso significa que se o condomínio é entre marido e mulher, o bem vai inteiro à asta pública e se restitui ao cônjuge alheio a metade. Mas se o bem é oriundo, ou se o bem pertence em condomínio a 2 ou mais pessoas que não são marido e mulher, só vai à asta pública a fração ideal. Entendeu? Claro que fica mais difícil, portanto, de alienar esse bem em asta pública, porque é sempre mais difícil a um terceiro adquirir frações ideais de imóveis. Às vezes acontece, mas fica mais difícil. Mas é assim que se está decidindo a respeito do tema, a respeito do assunto. Tá? Agora, já que eu estou falando de penhora de imóveis, falei da penhora em condomínio, etc., eu não posso perder a oportunidade de puxar um pouco a sardinha aqui para certas coisas relacionadas à corregedoria geral, aos aspectos do extrajudicial. Eu tenho que tratar do seguinte: a penhora se consuma com a apreensão do bem e a entrega do bem a um depositário. Tá? Agora, para que a penhora adquira eficácia contra todos, erga omnes, é preciso que a penhora seja averbada no cartório de registro de imóveis. Não é que a penhora não valha sem a averbação, mas é que daí ela só vale entre os litigantes, exequente e executado. Ela não vale contra terceiros. Então a averbação é enormemente importante. E se tornou ainda mais importante desde o abril do ano passado, quando o Superior Tribunal de Justiça editou a importantíssima súmula 375. O que vai dizer essa súmula 375? Ela vai dizer o seguinte: só haverá presunção de má-fé daquele que adquirir o bem se a penhora estiver, a expressão que a súmula usa é registrado, mais técnico seria dizer se a penhora estiver averbada, mas tudo bem, dá para entender. Então, isso significa uma alteração do sistema anterior, porque pelo sistema anterior bastava que o executado estivesse citado para que em ele vendendo bens, essa venda ocorresse em fraude a presumindo-se a má-fé do terceiro, o que se entendia que o terceiro tinha que exigir, ao adquirir um bem, as certidões negativas do distribuidor. A súmula 375 do STJ, em parte, altera isso, dizendo que não, só vai haver presunção de má-fé a partir da averbação. Com isso, eu quero dizer para vocês que a averbação, que já era importante antes, adquiriu, após a súmula 375, um caráter fundamental. Eu, se fosse advogado de um credor e eu tivesse uma penhora, eu gostaria de averbar imediatamente esta penhora. Agora, como é que se faz normalmente essa averbação? Não precisa mais de mandado do oficial de justiça. A gente pega uma certidão de inteiro teor
que mostre que ocorreu a penhora e leva essa certidão até o cartório de registro de imóveis para que ela seja averbada. Agora, o Código de Processo Civil, numa das reformas, disse que esta averbação pode, de acordo com o entendimento dos tribunais locais, pode ser realizada pelo sistema online. A averbação de penhora pode ser realizada online. E a nossa Corregedoria Geral de Justiça, depois de um longuíssimo estudo que perdurou por quase 3 anos, editou no ano passado, no ano de 2009, uma determinação, um parecer, estabelecendo as diretrizes para que seja efetivada a averbação online. Lamento dizer a vocês que quase ninguém aderiu, né? Quase ninguém acolheu. Foi muito trabalho para pouco resultado. Só para estimulá-los talvez a conhecer esse sistema, eu diria para vocês o seguinte: para obter esta averbação online, é preciso simplesmente se cadastrar junto à ARISP, né, que é a Associação dos Registradores de Imóveis do Estado de São Paulo. Se faz um cadastro junto à ARISP. Esse cadastro pode ser feito pelo diretor do cartório. Não é necessário que o juiz faça diretamente essa averbação. O diretor do cartório ou alguém indicado, algum funcionário por ele indicado, se inscreve junto à ARISP. A averbação é feita com o uso de certificação digital. Como os funcionários, pelo menos em regra, ainda não têm certificação digital, a eles, aqueles que quiserem participar, é dado um login e uma senha com a qual eles podem, então, promover esta averbação nos cartórios de registro de imóveis. Todos os oficiais de registro de imóveis já estão cadastrados. Tá? Então, seja qual for o cartório de registro de imóveis que vocês queiram promover a averbação, os oficiais já estão cadastrados, pelo menos deveriam estar. Não é? E como é que a gente faz isso? Existe um sistema que foi planejado, pelo qual o juiz ou o funcionário, por ele designado, expede a ordem de averbação com os dados necessários para que o oficial possa promover a averbação no cartório de registro de imóveis. É claro que essa averbação passa pelo procedimento normal de toda e qualquer averbação. Ela vai ser protocolada, vai ter que ser qualificada pelo oficial do cartório para ver se de fato essa averbação pode ser feita, se respeita os princípios registrários gerais de continuidade, etc, etc. E aí, em 15 dias, o cartorário vai informar o juiz se fez de fato a averbação, ou se não pôde fazer a averbação, vai expor quais são as razões pelas quais deixou de realizar. Tá? É um sistema que funciona bastante bem. Há uma determinação de que os cartorários, os oficiais do registro de imóveis, a cada 2 horas confiram se chegou via online eventuais ordens de averbação. Creio que por enquanto eles estão bastante tranquilos, porque, como eu disse, a adesão não tem sido muito grande. Espero que isso estimule a que vocês possam fazer uso desse sistema, que é de fato bastante eficaz. Tudo bem? Deixa eu falar uma coisa importante a respeito de penhora. Na execução de título judicial, a penhora continua constituindo condição sine qua non para o oferecimento de defesa por parte do devedor por meio de impugnação. Eu acentuo isso porque na execução por título extrajudicial, a defesa agora é feita por meio de embargos. E para o oferecimento dos embargos na execução por título extrajudicial, não há mais necessidade de prévia penhora. Mas a penhora continua sendo exigência indispensável na execução de título judicial. Cumprimento de sentença. Tá? Deixa eu falar uma coisa a respeito de penhora online e de depósito que são importantes. Decisões inúmeras do Superior Tribunal de Justiça dizendo o seguinte:
Quando uma pessoa deposita em juízo o valor para a garantia do juízo, para poder em seguida oferecer a sua impugnação, quando o valor é depositado, o prazo para oferecer a impugnação, que é de 15 dias, corre desde logo da data do depósito. Por que eu chamo a atenção de vocês para isso? Porque às vezes eu vejo em alguns lugares, já fiquei sabendo de alguns lugares, em que é feito esse depósito e o juiz ou alguém determina que aquilo seja reduzido a termo e que o advogado seja intimado para impugnação. Nada disso. Feito o depósito, entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, feito o depósito, já corre o prazo de 15 dias para o oferecimento de impugnação. Tá? Eu vou falar da impugnação daqui a pouco, mas deixa eu só passar inicialmente para a fase de arrematação, porque eu acho de enorme importância. Vocês sabem que toda execução termina ou culmina com a fase de arrematação. O que é a fase de arrematação? É aquela fase em que você vai transformar os bens apreendidos em dinheiro. Só não vai haver arrematação se o bem penhorado for dinheiro, porque aí não precisa haver expropriação de bens, digamos assim. Hoje em dia, há uma prioridade para a adjudicação de bens. Isso significa dizer que se o credor ou algum dos outros legitimados, o credor, qualquer credor concorrente, cônjuges, descendentes e ascendentes, quiserem, eles podem pedir a adjudicação do bem. O que é a adjudicação do bem? É pedir para ficar com o bem pelo valor pelo qual esse bem foi avaliado. Tá? Esse sistema atual de que a adjudicação é um mecanismo preferencial é muito melhor que o sistema antigo, porque pelo sistema antigo, primeiro se fazia a asta pública e só se não houvesse licitantes é que se fazia a adjudicação. Mas esse sistema anterior era péssimo, porque na asta pública o bem podia ser arrematado em segundas astas por valor inferior ao preço de avaliação. Então havia uma distorção aí que foi corrigida na reforma. Primeiro se tenta a adjudicação. Se ninguém se interessar pela adjudicação, existe a possibilidade da chamada alienação particular de bens. Não sei se vocês têm utilizado, é aquela alienação feita por corretores que devem ser cadastrados perante as varas. Eu já vinha recebendo, quando estava na vara, e já vinha fazendo um cadastro de interessados em fazer essa corretagem. Existe uma controvérsia que se nessa alienação particular o bem tem que ser vendido pelo preço de avaliação ou pode ser vendido por menos. Me parece que diante da redação do código, na alienação particular, o bem tem que ser vendido pelo valor de avaliação. Tá? Me parece que não tem como escapar disso. Se não houver alienação particular do bem, passa-se então aí sim a alienação judicial do bem. E aqui novamente vou puxar a brasa para questões relacionadas à Corregedoria Geral da Justiça, para dizer a vocês que, em consonância com o que determina o Código de Processo Civil, o Conselho Superior da Magistratura, no provimento 1625 de 2009, estabeleceu a possibilidade de alienação judicial de bens pela via eletrônica. É o que a gente chama de leilão eletrônico. Mais técnico seria dizer alienação judicial eletrônica, pode ser leilão, ou pode envolver bens móveis ou bens imóveis. Né? Eu até estava conversando anteriormente com o Dr. Gilson por telefone outro dia, estava dizendo que já vem fazendo uso dessa ferramenta, desse mecanismo, etc. Qual é a vantagem do leilão eletrônico? É que permite um número muito maior de interessados manifestar o seu interesse pela coisa. Não é? Porque a divulgação é feita pela internet. Você já imagina acaba tendo uma divulgação muito maior do que aquela feita com a publicação de um editalzinho que é pregado na parede ali do fórum, ou publicado no Diário Oficial, que evidentemente ninguém lê, a não ser pessoas que estão muito acostumadas a participar de astas públicas, né? E que às vezes até tem isso como meio de...
Então o leilão eletrônico acaba com isso. Agora, o leilão eletrônico precisa também de alguns cuidados, né? Quer dizer, quem vai gerir esse sistema são as entidades cadastradas aí perante o tribunal, e é preciso que os licitantes também os interessados em participar da asta também se cadastrem, até para eles poderem ser identificados, se poder ter uma relação, etc. Agora, esse cadastramento é gratuito. Qualquer pessoa interessada pode se cadastrar. Só falando rapidamente, quanto que eu tenho ainda tenho. Que eu ainda preciso falar da execução por título extrajudicial. Isso que me preocupa, mas vai dar tempo. Nesse leilão eletrônico, o que vai acontecer é o seguinte: é publicado o edital, né? Os interessados podem examinar o bem pelo sistema eletrônico, né? Pela internet, podem ver se o bem é aquilo que eles querem comprar, etc. Não. Geralmente tem a indicação de onde o bem está localizado, para que eventuais interessados possam ir lá ver se é aquilo mesmo, qual é o estado de conservação. Até porque quem compra, diz o provimento, vai levar o bem no estado de conservação em que o bem se encontrar. Ninguém vai poder reclamar, mas eu achei que estava mais novo, está um pouquinho deteriorado. Nada disso. Quem compra no estado em que aquilo estiver. Por isso vale a pena talvez verificar, porque vocês sabem que na foto é sempre mais bonito. Agora, publicado o edital, no dia seguinte já podem ser ser feitas as propostas, os lances. E durante 3 dias vai se verificar se alguém oferece o valor de avaliação. Os 3 dias seguintes à publicação do edital. Vamos torcer para que apareça alguém que já ofereça o valor de avaliação. Se ninguém oferecer, o leilão eletrônico se prorroga por mais 20 dias, nos quais a coisa poderá ser vendida por menos do que o valor de avaliação. O provimento estabelece 60% do valor de avaliação como limite mínimo. Vocês sabem que mesmo em segunda asta, o bem não pode ser vendido por menos do que o preço vil. O provimento estabelece que esse preço vil seria abaixo de 60%. Mas acrescenta que será de 60%, salvo entendimento judicial em contrário. Significa que num caso especial, em que o bem esteja muito deteriorado, seja de pouca liquidez, sei lá, o juiz possa reduzir o que ele considera preço vil de 60% para menos, né? Tem uma coisa curiosa que eu acho interessante, foi muito bem pensado nesse provimento, que é a seguinte: se chegar algum lance faltando 3 minutos para o fechamento, prorroga-se a possibilidade de lanços por mais 3 minutos. Por que será, hein? Porque senão ficaria aquela, perdão da palavra, uma espécie de feira de peixe eletrônica. Ficaria todo mundo esperando o último minuto, né? Aguardando o fechamento, oferecer um lance final e fechar. Não, se chegar nos últimos 3 minutos, ainda prorroga por mais 3. Dá tempo, ainda está todo mundo ligado nos seus. Fico até imaginando a cena, todo mundo ligado nos seus computadores. Estou quase arrematando, vai fechar. O outro dá um lance aqui. Espero que seja assim. Esperamos que seja assim. Para bom proveito do executado, que com isso vai acabar alcançando, do executado e do exequente, né? Que vão acabar alcançando um preço melhor pela coisa, né? A partir do momento em que houver arrematação, alguém oferecer um valor mais elevado, o próprio sistema emite uma guia para recolhimento do valor, que deve ser feito em 24 horas, e em seguida é assinado o auto de arrematação, e tudo funciona às mil maravilhas. Então fica como sugestão, além da averbação online, fica a sugestão também de que os leilões agora sejam feitos pela via eletrônica. Vocês vão ver como é interessante, como é bacana. Tudo bem? Teria outras coisas para falar sobre cumprimento de sentença, porque eu posso até tentar falar depois, mas deixa eu ir um pouquinho para a execução por título extrajudicial, porque eu temo que o tempo se encolha. Bom, execução de título extrajudicial.
houve uma série de alterações no procedimento da execução por título extrajudicial. Vocês sabem que hoje em dia, verificando o juiz que a petição inicial está em termos, o juiz determinará a citação do executado para que no prazo de 3 dias efetue o pagamento sob pena de ter bens penhorados. Não é mais aquela coisa de 24 horas pagar ou nomear bens a penhora como antigamente. Em 3 dias, o executado deve pagar sob pena de ter os seus bens penhorados. Tem aquela coisa um pouco complicada da lei. A lei manda expedir em 2 vias o mandado de citação e penhora, pelo seguinte: antigamente, o prazo de embargos nesse tipo de execução só corria a partir do momento em que fosse efetivada a penhora. Antigamente. Hoje em dia não, o prazo de embargos corre a partir da juntada aos autos do mandado de citação. Só que aqui acontece um problema, que é o seguinte: então vejam que, feita a citação, quando o oficial de justiça chega lá e cita o executado, vão passar a correr 2 prazos distintos: o de 3 dias para o executado pagar sob pena de penhora e o de 15 dias para o oferecimento de embargos. O problema é que esses 2 prazos não têm início no mesmo momento, exatamente no mesmo momento. Pelo seguinte: o prazo de 3 dias para pagar corre da efetiva citação. Tanto que o oficial de justiça segura uma das vias do mandado, conta 3 dias a partir do momento em que ele citou, verifica se não houve pagamento, e não tendo havido pagamento, ele volta com aquele mandado que ele reteve e efetua a penhora de bens. Agora, a outra via do mandado, daí a necessidade de expedição do mandado em 2 vias, a segunda via tem que ser devolvida aos autos para quê? Para que ela possa ser juntada, e é a partir da juntada que fluirá o prazo de 15 dias para o oferecimento de embargo. Então, assim, o prazo para pagar, que é de 3 dias, é da efetiva citação, ao passo que o prazo de embargos é da juntada aos autos do mandado de citação. Por isso que precisa expedir em 2 vias. Tá? Pois bem, na execução de título extrajudicial, o ponto que eu quero examinar com vocês com maior detalhe está no seguinte: quando a reforma foi aprovada, tinha um dispositivozinho que me pareceu relativamente importante naquele momento, mas que eu não dei tanta importância, mas que nos últimos anos, sobretudo nos últimos 2 anos, adquiriu uma importância fundamental. É o artigo 615, letra A. É aquele que diz que no ato de distribuição da execução, o exequente poderá obter uma certidão para levá-la a registro no cartório de registro de imóveis, ou se não for um bem imóvel, mas for algum bem que tiver algum tipo de registro, que não são os veículos, se possa levar lá onde o bem é registrado, essa certidão, porque a partir desta certidão, qualquer alienação de bens presumir-se-á em fraude à execução. Então, o que o legislador pensou quando ele fez esse artigo 615, letra A? Perdão. O que ele pensou foi o seguinte: há muitos anos, quando eu fazia faculdade de direito, eu me lembro que havia uma enorme controvérsia sobre a fraude à execução. Se discutia se a alienação em fraude à execução deve existir desde o momento da propositura da ação já, ou se só a partir da citação do devedor. Nesses 20 anos, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que só após a citação é que a alienação de bens se poderia considerar em fraude à execução. E isso gerou um problema. Qual? É que antes da citação, o devedor poderia alienar bens para terceiros sem que esta alienação fosse considerada em fraude à execução. E quem tem experiência aqui, quem trabalha com isso, sabe que é exatamente nesse entre a propositura da ação e a citação do devedor que ele some com todos os bens, ele aliena tudo, sobretudo porque às vezes a citação demora, às vezes não se encontra o executado, ele se oculta, não sei se vocês percebem, ao se ocultar,
ele está obtendo uma vantagem, não só de não ser citado, mas ele está retardando o termo inicial a partir do qual a alienação de bens que ele fizer será considerada em fraude à execução. Então esse mecanismo do artigo 615, letra A, surgiu como uma forma de antecipar o momento a partir do qual a alienação estaria em fraude à execução, do momento da citação para o momento em que a ação é distribuída. Porque bastaria ao credor pegar uma certidão dessa, o exequente pedir uma certidão, levar para registrar, e a partir daí a alienação estaria em fraude. Então vejam que é um mecanismo bastante útil por antecipar esse instante inicial. Ok. Agora, por que esse mecanismo, que já era importante por si só, nos últimos anos adquiriu maior importância? Pelo seguinte, gente. Deixa eu ver se eu consigo ser claro aqui. Esse mecanismo foi criado, foi previsto, foi planejado para funcionar nas execuções de título extrajudicial. O artigo 615, letra A, está no capítulo, livro, que trata das execuções por título extrajudicial. Por que o legislador não tratou disso na execução de sentença? Porque o legislador, na cabeça dele, pensou o seguinte: se a execução é de sentença, o processo, a fase de execução foi precedida de uma fase de conhecimento. E haverá fraude à execução, segundo o entendimento que estava pacificado, haveria fraude à execução se houvesse alienação de bens desde a citação realizada na fase de conhecimento. Vocês lembram, apesar de se chamar fraude à execução, ela existe desde a citação no processo de conhecimento. Então me parece que o legislador pensou, no primeiro momento, que não haveria necessidade de, na execução de sentença, antecipar o momento da fraude à execução para o início da execução, porque já haveria fraude à execução desde a fase cognitiva. Só que aí veio a súmula 375 do STJ, essa súmula que eu acabei de mencionar para vocês. Essa súmula vai dizer o seguinte: só se presume a fraude à execução a partir do momento em que houver o registro, a averbação da penhora. De tal sorte que, se antes não havia, agora passou a haver um profundo interesse nas execuções de título judicial também, em que haja alguma antecipação, de alguma maneira se possa antecipar esse momento. Porque senão só quando houver a averbação da penhora lá na fase de execução é que eventuais alienações vão poder ser consideradas em fraude. Então me parece que não há dúvidas a respeito do seguinte: esse artigo 615, letra A, que foi criado, bolado para as execuções de título extrajudicial, deve ser estendido, não tenho nenhuma dúvida, também para as execuções de título judicial. Tudo bem até aqui? Agora, não sei se vocês acompanharam pelo Diário Oficial, e pela terceira vez eu vou puxar a sardinha para a nossa brasa. Na semana passada foi publicado um parecer normativo da Corregedoria Geral de Justiça, respondendo a uma consulta da Associação dos Advogados de São Paulo, a ASP, né? A ASP, respondendo a uma consulta da ASP a respeito dessas certidões. Este parecer regulamentou, dentro do que é possível na esfera administrativa, regulamentou essas certidões. Não sei se vocês chegaram a ler esse parecer, porque ele é recentíssimo, foi aprovado pelo Corregedor-Geral da Justiça faz 3 semanas, talvez foi publicado na semana passada no Diário Oficial. Então eu queria falar uma palavrinha sobre esse parecer, porque ele regulamenta a expedição das certidões do artigo 615, letra A. Primeiro, o que ele diz? Está escrito no artigo 615A que no ato de distribuição essa certidão será expedida. O que provocou desde logo uma polêmica, porque vocês sabem que tem o distribuidor e tem os ofícios. E aí surgiu uma polêmica: cabe ao distribuidor expedir essa certidão no momento em que o processo é distribuído, ou essa certidão pode ser requerida a posteriori nos próprios ofícios para os quais a execução tenha sido distribuída? O nosso parecer diz que a certidão pode ser expedida por qualquer um, tanto pelo distribuidor. Suspiros e contentamentos.
por qualquer um. Tá? Pode ser expedido tanto pelo distribuidor no ato da distribuição, quanto a posteriori pelo ofício judicial. Tá? Primeira coisa. Segunda coisa, a respeito desse parecer do artigo 615, relativo ao artigo 615, letra A. Havia muita dúvida a respeito do seguinte: se de fato ele se aplicava também às execuções por título judicial. O nosso parecer, dentro do que é cabível na esfera administrativa, vai dizer que sim, é possível a execução por título judicial expedir essa certidão. E aí o parecer avança um pouquinho dizendo o seguinte: se a execução é por título extrajudicial, ou se a execução é de sentença já transitada em julgado, o cartório pode expedir essa certidão automaticamente, independente de autorização judicial. Então o juiz não precisa, se a execução é de título extrajudicial, ou se a execução é de sentença já transitada em julgado, a autorização é ex lege, não é ex iudice. Quer dizer, ela já decorre automaticamente do texto de lei do artigo 615, o juiz não precisa autorizar. Agora, se a execução é provisória, a certidão pode ser expedida, mas ela depende de autorização judicial. Então o juiz vai decidir. O que eu queria que vocês percebessem é que essa certidão, embora muito útil para o exequente, ela pode ser muito prejudicial para o executado, porque vai ficar constando um gravame dos imóveis que ele tem, ele não vai conseguir mais vender, como é óbvio. Tanto que a lei diz que se essa certidão for utilizada abusivamente, ela enseja, inclusive, a possibilidade de reparação de danos e coisas desse tipo. Então, se a execução é provisória, há o risco de reversão do resultado. A certidão depende de autorização judicial. E o que eu acho interessante é o seguinte: esse parecer aventa a possibilidade, não é que ele determina, mas ele aventa a possibilidade até de essas certidões serem expedidas cautelarmente, não mais na forma do artigo 615, mas como cautelar, até mesmo antes da prolação da sentença. Vejam bem, não tem nem título executivo ainda, antes da prolação da sentença. Como já existe fraude à execução desde a citação, se o juiz verificar que existe perigo de prejuízo irreparável e verossimilhança no que está sendo alegado, que são os requisitos da tutela cautelar, o juiz, antes da sentença, já pode expedir a certidão para ficar constando no registro de imóveis que existe uma ação em curso. Qual é a vantagem de ficar constando no registro de imóveis que existe uma ação em curso? Qualquer alienação aí, presumir-se-á de má fé, havendo fraude à execução. Agora, é claro que aí depende de autorização judicial. E aí, essa certidão adquire uma natureza um pouco diferente daquela prevista originariamente no artigo 615, letra A. Ela adquire uma natureza cautelar, propriamente. O juiz vai ter que verificar os requisitos das ações cautelares, fumos, boniures, e perigo embora, etc. Mas me pareceu uma solução interessante, porque senão, o que está acontecendo? Como só vai se presumir a fraude após a penhora e a averbação da penhora, as pessoas no curso das ações, à medida que elas sabem que tem grandes possibilidades de perder, elas vão dissipando o seu patrimônio. E de acordo com a súmula, não vai haver fraude de execução porque não se presume a má-fé. Ora, se a pessoa começar a vender muitos bens que o credor descobrir, ele pode pedir essa certidão e tentar impedir essas alienações. Tudo bem? Para concluir esse parecer, eu só queria dizer para vocês que havia uma dúvida muito grande sobre as custas. Porque nessa certidão consta o valor da execução. Se consta o valor da execução, na hora que a verba, será que tem que pagar o valor correspondente ao valor da execução? Isso encareceria profundamente a utilização dessas certidões. Então a Corregedoria Geral entendeu que não. Esses atos, essa certidão é averbada como ato sem valor. Tá? Então não vai recolher valor correspondente ao valor da execução e assim por diante. Tá? Como é que estamos aí? Mais 5 minutos. O Dr. Gilson vai deixando, eu vou falando.
eu só queria falar uma última palavrinha sobre... Eu tinha muita coisa para falar sobre os mecanismos de defesa das execuções, eu nem consegui falar. Falar em 1h30 sobre questões práticas de execução é um pouco complicado, mas enfim. Eu queria falar uma palavrinha para concluir a respeito do problema das exceções e objeções de pré-executividade. Eu acho que esse é um assunto importante. Vocês sabem que o mecanismo de defesa por excelência na execução de sentença são as impugnações. Na execução de título extrajudicial são os embargos. Mas já há muito tempo, sobretudo a partir dos processualistas italianos, etc., se verificou o seguinte: sempre foi da tradição do nosso direito, sempre foi, que para o executado poder se defender, ele precisava passar pelo constrangimento de ter os seus bens penhorados. Hoje não é mais assim sempre, mas antigamente era da tradição do nosso direito. Para o executado poder se defender, ele tinha que ter os seus bens penhorados. E nem sempre isso se afigurava razoável, porque às vezes a dívida estava paga, ou às vezes tinha alguma matéria de ordem pública, a dívida estava prescrita e que o juiz não tinha percebido, não tinha observado, etc. E não era razoável exigir que para o executado alegar isso ele tivesse que ter os seus bens penhorados. Foi então que se criaram os mecanismos da exceção e objeção de pré-executividade. Qual a grande vantagem desses mecanismos sobre os outros mecanismos de defesa? É que eles permitem ao executado defender-se sem ter os seus bens penhorados e constritos, etc. Agora, na execução de título extrajudicial, hoje em dia, execução de título extrajudicial, para o devedor embargar, ele não precisa mais ter os seus bens penhorados. Por conta disso, na própria exposição de motivos da reforma, o legislador fez constar que não caberiam mais exceções e objeções de pré-executividade nas execuções por título extrajudicial. Só caberiam exceções e objeções de pré-executividade nas execuções de título judicial, porque aí a impugnação continuava condicionada à prévia realização de uma penhora. Aí surge a dúvida, porque na prática, não sei como é que está a situação dos juízes aqui, mas na prática, lá onde eu estava, os advogados continuavam nas execuções de título extrajudicial, entrando com exceções ou objeções de pré-executividade. O que fazer? Ignorar e dizer, olha, não cabe mais, e remeter para os embargos? Ou conhecer? Isso tem gerado um certo desconforto. O que me parece é o seguinte: primeiro, se o objeto desses mecanismos de defesa for matéria de ordem pública, matéria cognoscível de ofício, me parece que o juiz deve conhecer as exceções, ou melhor, as objeções de pré-executividade, mesmo na execução por título extrajudicial. Porque senão ele vai obrigar a parte a embargar, mas os embargos recolhem custos. Os embargos trazem despesas, dão trabalho. Então, se a parte está alegando matéria de ordem pública, o juiz tinha que ter conhecido de ofício. Se ele não conheceu, a parte alega pela via que ela puder, por simples petição, por objeção de pré-executividade, etc. Agora, se não for matéria de ordem pública, se for matéria mais complicada, etc., aí me parece que o juiz deva dizer que não é matéria a ser discutida nesse meio, nesse mecanismo, e remeter as partes para os embargos. Aí, como eu disse, eu teria muitas coisas que eu redigi aqui algumas anotações sobre o que eu falaria para vocês, então, infelizmente não pude falar nem metade. Mas eu acho que as coisas mais importantes eu pude abordar. Agradeço imensamente a atenção de vocês, agradeço novamente o convite do Dr. Gilson. É uma plateia muito atenta, que ajudou muito, colaborou muito. Então agradeço novamente a participação, o comparecimento de vocês. Espero que de alguma forma isso tenha sido útil. Pelo menos eu me esforcei para tentar transmitir o que eu pude, tá bom? Então obrigado e me coloco à disposição para vocês. Realmente uma satisfação ouvir o Dr. Marcos Vinícius Rios Gonçalves. Com certeza o tema foi bem abordado, com questões práticas relevantíssimas, especialmente
com a contribuição do Dr. Marcos em relação à sua atuação na Corregedoria Geral da Justiça, a penhora online, a verbação da certidão da distribuição, enfim, tenho certeza que todos adoraram a explanação bem completa do Dr. Marcos Vinícius. Lembrando apenas que, além daqui do presencial na sala 1629, nós temos também videoconferência na sala 1729, aqui com 188 servidores inscritos e 30 magistrados, e na sala de cima, na sala 1729, com 151 servidores e 2 magistrados. Realmente o nosso evento tem sido um sucesso, tanto é assim que nessa semana, conforme prometido, no dia 18, tivemos a abertura das novas inscrições para o ano que vem, em fevereiro, março e abril. Já temos praticamente todos os eventos já com inscrições esgotadas. Temos até ontem à noite a informação, até o final da tarde, apenas mais 3 datas com vagas. E com poucas vagas, não temos mais do que duas dúzias de vagas, portanto, aqueles que ainda não se inscreveram das últimas inscrições, portanto, das últimas vagas, corram, porque as vagas estão terminando. Possivelmente daqui a uns 10 dias no máximo, lançaremos a grade de maio e junho, da mesma forma. Fiquem atentos, porque mais eventos, maio e junho, e aí completando o primeiro semestre de 2011. Da mesma forma que nos dias anteriores, alguém gostaria de fazer alguma indagação, identificando o nome e posto de trabalho, tanto aqui da sala 1629, como também da videoconferência, sala 1729. Perguntas? Uma pergunta. Temos um 17º, primeiro o 17º, depois aqui no presencial, nome e posto de trabalho. Bom dia, Eduardo, gabinete do desembargador. Bom dia, Dr. Marcos Vinícius. Uma pergunta sobre aquela colocação da penhora online no artigo 655, que a penhora online não seria mais subsidiária. Pensando que há entendimento no sentido de que, para a lei de execução fiscal, não seria aplicada a regra do 739A e os embargos continuariam a suspender a execução fiscal, a penhora online seria subsidiária na execução fiscal ou ela ainda estaria em primeiro lugar? Eu não sei se eu entendi bem a sua pergunta, mas eu não entendi bem qual a relação que você estabeleceu entre a consequência dos embargos na execução fiscal e a subsidiariedade da penhora online, só para compreender bem. Porque há entendimento, eu vejo no Tribunal de Justiça de São Paulo, no sentido de que na execução fiscal continua a sistemática de que os embargos sempre suspendem a execução fiscal sem a aplicação do artigo 739A como há na execução civil. Então, se haveria a suspensão e se a penhora seria só para garantir o juízo, seria um constrangimento excessivo que houvesse essa penhora de dinheiro durante todo o curso dos embargos de execução fiscal. Entendi a sua argumentação. Na minha opinião, quer dizer, não sei como é que está isso no Tribunal de Justiça. Agora, na minha opinião, as duas coisas não se relacionam. Na minha opinião, como o Código de Processo Civil se aplica supletivamente à lei de execução fiscal, o artigo 655 se aplica também. E o inciso 1 diz que a prioridade é sobre dinheiro ou sobre contas bancárias. O que havia, aproveitando a oportunidade que você me fez essa pergunta, o que havia é o seguinte: antes da reforma, o STJ tem entendido o seguinte: antes da reforma, então se é uma execução, se é uma penhora realizada antes, se o requerimento da penhora foi realizado antes da reforma, a penhora online é subsidiária. Agora, se o requerimento de penhora entrou depois da reforma, a penhora online é prioritária. E eu acho que isso deve se aplicar também à execução fiscal. Não vejo razão para tratar diferentemente. Se há um constrangimento grande na execução fiscal, há um constrangimento grande em toda e qualquer execução, né? Ainda que os embargos
O fato de os embargos suspenderem é verdade, dilatam o julgamento da execução, mas é pior ainda os embargos não suspenderem, porque permite o levantamento. E o levantamento pode trazer até problemas maiores do que a extensão da execução por conta da suspensividade dos embargos. Tá bom? Obrigado, Eduardo. Aqui no presencial, pergunta, nome, ali no centro, aqui embaixo, aqui no corredor. Meu nome é Miriam, eu trabalho com desta família. A minha pergunta é o seguinte: separações consensuais que ficaram cláusulas para serem cumpridas e os processos estão no arquivo há mais de 10 anos, eles estão voltando para cumprimento de sentença. Algumas até já passaram muitos anos. A minha dúvida é: o juiz pode de ofício declarar que estão prescritas, ou ele deve abrir prazo para as partes se defenderem, deixa ocorrer a execução? São créditos ou são transmissões de bens? O que está ocorrendo muito são transmissões de bens que deixaram de ser feitas. E aí não cobraram na época e agora estão cobrando. Então, aí me parece o seguinte: se no acordo de separação foi estabelecido um crédito, o marido pagará à mulher 500 mil reais como compensação por ter ficado com o imóvel e tal, me parece que isso está sujeito, sim, ao prazo prescricional, se o marido permanecer inerte. Agora, se é transmissão de bens, não dá para falar em prescrição, porque o direito de propriedade não prescreve. O direito de propriedade é imprescritível. O que existe é a perda do direito de propriedade por força da uso capião. Então, o que pode ter acontecido, se ninguém tomou providência nenhuma nesse período, o que pode ter havido é um eventual uso capião, que aí pode ser um fator impeditivo da transmissão imobiliária. Mas, fora isso, eu acho que não há prescrição de transmissão de bens. Tá? Mais alguma pergunta? 17º tem uma pergunta. 17º. Bom dia. Bom dia. Meu nome é Márcia, do 4º Ofício Civil Central. Eu queria saber uma questão em relação aos... Quando o processo vem no tribunal e a gente intima parte do cumprimento do venerando acordo. Não há atualização do valor da causa nesse momento. E ele tem 15 dias a partir da publicação. Como fazer nesse caso? E uma outra questão, com relação à ISP, se ela vale somente para o município de São Paulo, Estado de São Paulo, como que funciona? Obrigada. Então, duas perguntas, né? Pergunta número 1. Me parece que, havendo a intimação do cumpra-se o venerando acordo, nós estamos pressupondo, evidentemente, que se trate de uma sentença que não necessite de liquidação, de uma sentença líquida. Se houver necessidade de liquidação, nem há título executivo, a execução não pode ter início. Aí é preciso fazer a liquidação por arbitramento ou por artigos, etc. Agora, se a sentença é líquida, bastará o executado fazer o cálculo do valor do débito com os juros, correção monetária estabelecidos na sentença, se não estiverem estabelecidos na sentença, os legais, e efetuar o pagamento. Se houver algum erro, algum saldo, se ele recolheu a menor, o exequente vai poder dar início à execução pelo saldo, incidindo a multa sobre o saldo remanescente decorrente do erro de conta. Tá? Com relação ao sistema AISP, ele é válido para o Estado de São Paulo, porque ele é feito ele é decorrência de um estudo feito pela Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo. Tomara que um dia se unifique esse sistema para o Brasil inteiro, mas por hora ele é válido para o Estado de São Paulo. Mais alguma pergunta? Na frente. Tem mais uma. Vamos abrir para o 17º, daqui a pouco abrimos aqui para o presencial. Pode ser o 17º. Bom dia, doutor Marcos. Lúcia, primeiro Silva de Santana. Tem uma pergunta, porque geralmente o cartório está despedindo aquelas certidões para cartório de imóveis quando todos eram intimados, tanto os executados da penhora como o cônjuge.
Desculpe, de novo, Luciano. Eu não ouvi bem. Então, as certidões para o cartório de registro de imóveis, a certidão de averbação, quando é feito o termo de penhora, o cartório só expedia a certidão quando todos estivessem intimados, executados e respectivo cônjuge. O 659, parágrafo 4º, fala que essa certidão é independentemente de intimação. Só que o que tem acontecido? Nós começamos a expedir independentemente de intimação e alguns cartórios de registro de imóveis têm devolvido e questionando se o cônjuge foi intimado e se o executado foi intimado. A minha pergunta é o seguinte: como nós devemos proceder? Porque o que eu tenho falado para os advogados é o seguinte: doutor, nós vamos expedir por conta e risco, então, mas tenho advertido que alguns cartórios de imóveis têm devolvido. Agora, como que fica essa questão? Qual que é o... Porque o artigo é claro, independentemente de intimação do executado. Você diz um problema registrado. Eu não sei, eu tenho a impressão que diante dos termos da lei, a averbação pode ser feita independentemente de intimação. Né? Agora, talvez seja uma questão interessante que possa haver aí, talvez seja o caso de não havendo a devolução, seja o caso de isso ser objeto de alguma espécie de recurso administrativo, que é para poder a Corregedoria Geral fixar definitivamente. Claro, eu penso que isso deve exigir um estudo mais aprofundado. Então, talvez seja caso de sugerir, eventualmente, para que haja algum recurso administrativo da negativa do oficial, para que esse recurso administrativo possa ser apreciado na Corregedoria, né, e se formar, então, uma decisão a respeito. Mas me parece que no texto da lei, você tem razão, no texto da lei não se exige a intimação de ninguém, até porque a averbação hoje em dia é um ato que precisa ser realizado com uma certa urgência, porque senão a pessoa se desfaz dos bens. Então, se for esperar intimar cônjuge, intimar credor hipotecário, intimar condômino, coisa indivisível, etc., a pessoa vai vender tudo. Tá? Bom dia, meu nome é Cativeiro, trabalho no gabinete de desembargadores. Quando há uma penhora online do valor parcial, o executado oferece impugnação. Aí uma nova penhora do valor do saldo remanescente e o executado oferece uma outra impugnação. O prazo para a impugnação começa a contar da primeira penhora parcial ou da segunda penhora total? Interessante. Aqui essa questão foi muito discutida antes da reforma, e se para a pessoa poder impugnar, na época que isso foi discutido não era impugnação ainda, era um embargo, mas era preciso haver a penhora do valor integral do débito, ou se havendo uma penhora de uma pequena parte, já começava a correr o prazo. Isso era muito comum, por exemplo, quando havia a penhora de aluguéis. Às vezes se pegava o crédito do locador sobre o executado tem um imóvel que estava alocado. Então o que a gente fazia? A gente pegava o crédito dele e o locatário ia depositando em juízo o valor dos aluguéis até chegar ao montante do débito. Mas é claro que o primeiro, o segundo, o terceiro não eram suficientes. Como é que faz? Tinha que esperar chegar ao valor suficiente para oferecer os embargos de impugnação ou não? O Superior Tribunal de Justiça já havia pacificado o entendimento que é da primeira, ainda que a primeira penhora seja insuficiente, já corre o prazo de impugnação na época de embargo. Tá? Então, mesmo que o valor seja insuficiente, o prazo é daí que corre, questão pacificada do Superior Tribunal de Justiça. Mas é uma questão interessante. 17º. 17º, mais uma pergunta. Michael Jack Vergueiro. Primeiramente, meus cumprimentos aí ao tribunal e à mesa através do meritíssimo Dr. Gilson, mais uma vez, e meus cumprimentos ao magnífico professor. Professor, francamente, antes de uma pergunta, é uma consultoria, tá? Quanto é até descarado da minha parte. Quanto à questão de fraude à execução, bem recebido por sucessão em caso de não ser único herdeiro. Quando que há de se considerar essa fraude? A execução. Em relação à questão aí da averbação da
penhora. E o senhor respondendo, só mais uma pergunta. Complementação. Então, deixa eu te responder, se eu entendi a pergunta, o que gera a fraude de execução é a alienação de bens, né? Que é a transmissão de bens intervivos. Aí, o senhor está me falando de uma transmissão por causa-morte, isso não gera fraude de execução. A única coisa que vai acontecer, claro, é que o devedor responderá, o novo devedor, que é uma sucessão de débito, responderá nos limites das forças da herança que ele receber. Mas não há fraude de execução. Fraude de execução pressupõe ato doloso, a morte, mesmo em caso de suicídio, não dá para ser considerada como fraude de execução, pelo menos por enquanto. Mas você ia complementar, desculpa. Não, eu estava dizendo o executado, ele recebeu a parte dele. Sim, eu entendi a questão aí da morte não ser considerada fraude, mas os demais herdeiros, eles vão ficar também impedidos, e a partir de qual momento? Seria da averbação? Não, desculpe. A execução era contra o decujus, não é isso? Não, a execução contra o herdeiro, que no caso dele é o executado. Bom, se a execução é só contra um dos executados, o que vai responder é o patrimônio que esse executado, a cota que esse executado respondeu na herança. A cota que coube aos demais não responde por esse débito, porque evidentemente o débito é de um só dos executados. Agora, só complementando, se o débito era do decujus, aí os herdeiros herdam o débito e o crédito, claro que respeitados os limites das forças da herança. É isso? É isso sim, professor. Respondido então. Ótimo. 17, tem mais uma. Bom dia, meu nome é Erasmo, sou coordenador do 7 do Sindicato João Mendes. Com relação à penhora online, o cartório já vem utilizando essa técnica há muito tempo, então é mais relativo a um posicionamento. Quando se procede a essa penhora, o sistema ele exige a indicação se houve ou não a intimação do cônjuge. Se assinalado como não, ele não continua esse registro. Então, eu não sei se há uma falha do sistema ou se realmente há necessidade de um complemento desse ato normativo. Porque várias vezes nós tentamos e não há forma assim, colocado como negativa. Mas aí você não está falando da certidão que é levada para o cartório de registro de imagem. Você está falando da averbação online. Isso, correto. Então, se é assim, é porque provavelmente no parecer da corregedoria que estabeleceu a averbação online se entendeu que a intimação era necessária. Agora, de qualquer maneira, repito, seria interessante que essa questão fosse diretamente suscitada para que o problema fosse enfrentado até, para, se for o caso, aprimorar o sistema online estabelecido. Tá? Inclusive, com relação a isso também, há uma forma de sistema que ele não aceita o arresto online, ele só admite a penhora online. Seria interessante que essas falhas aí do sistema fossem todas encaminhadas lá para a corregedoria para poder aprimorar, melhorar. Porque, claro, esse sistema, viu, já que vocês tocaram nesse assunto, esse sistema foi estudado de 2006 a 2009. Eu nem participei da elaboração, mas os colegas participaram, e deu um grande trabalho, foi um esforço enorme, mas é claro que ele tem pouco tempo de implementação e ele ainda está, não digo fase experimental, mas ele ainda está sujeito a eventuais aperfeiçoamentos, aprimoramentos. Então, quem tiver sugestões ao sistema, pode encaminhar que a gente aprecia. Obrigado. Bom dia a todos, bom dia a todas. Rose do 7º Ciclo de Santana. Eu tenho uma dúvida com relação ao monitório. São monitório? A primeira fase, se houver citação e ele for revel, converter-se-á, título executivo judicial. Há necessidade de intimação para pagamento nessa segunda fase ou se aplica os efeitos da revelia da primeira fase? É uma pergunta interessante. Vocês lembram que a ação monitória tem um procedimento especial, né? A ação monitória, é citado e
e ele pode tomar várias atitudes possíveis. Se ele se defende, e aí existe uma discussão se ele se defende por embargos, ou se esses embargos são contestados. Não vou nem entrar nessa discussão da natureza jurídica desse embargo. Mas se ele se defende, segue o procedimento ordinário. E aí não haverá grande dificuldade. Se ele não se defende, ele fica rebelde. E o título converte-se de pleno direito em. E a ação e a decisão do juiz converte de pleno direito em título executivo judicial. Não há necessidade de intimação de ninguém por conta do artigo 322. O réu constituiu o advogado. Ele é. Mais um. Bom dia, professor. Meu nome é William. Eu trabalho no Gabinete de Trabalhos e Pagadores. Ouvindo a indagação do colega acerca da questão da penhora online na execução fiscal, eu fiquei com uma dúvida. Considerando a particularidade do procedimento de execução fiscal, em que o título é constituído unilateralmente pela Fazenda Pública, essas características específicas desse procedimento não conduziriam à necessidade da mitigação da regra da ordem de preferência do 655 e possibilitar, por exemplo, a penhora do imóvel ao invés da penhora online, para que o executado não sofra aquele constrangimento que tinha sido levantado na outra questão? Também, situação interessante. Mas eu acho que o crédito fiscal não é o único que é constituído unilateralmente. Né? Por exemplo, a duplicata é um título constituído pelo próprio credor. Claro que para ser título executivo ela precisa vir acompanhada do canhoto, como a gente chama, do recibo, da entrega da mercadoria, do instrumento de protesto, etc. Mas o duplicata é um título emitido pelo credor. Você sabe que a quantidade de duplicatas falsas que existem por aí dispensa qualquer tipo de comentário. E mesmo assim aplica-se o artigo 655. A execução fiscal, a certidão da Fazenda Pública goza de... direito público não é a minha... Vocês me ajudem aqui, mas a certidão fiscal goza de presunção de certeza, exigibilidade. Então, assim, eu acho que dizer que por ter sido emitida pela Fazenda Pública justifica a mitigação, eu tenho a impressão que pode, pelo menos esse argumento não me convence muito de que deva ser mitigada essa ordem de prioridade do artigo 655. Carta da instância. Uma notificação do STJ que a multa incide de 15 dias após a intimação, o senhor falou que como cumpre da forma, que é o despacho prático, já como processo de segunda instância, já começaria por um prazo de 15 dias. E quando não houver recurso, mas foi indicado, teria que ter um despacho. Tem que intimar a zona. Na verdade, cumpra-se a sentença, não, que fica um pouco esquisito dizer. Cumpra-se a minha sentença. Já, é de que não cumpre. Não, mas. Intima, né? Intima o advogado. Intime-se o réu na executada na pessoa do advogado para os fins do artigo 475J. Independentemente do requerimento do credor. Eu acho que independentemente. O que depende do requerimento do credor é o início da fase de execução, aí é pré-execução. Também não, não tem mais perguntas. Uma ali lá atrás. Boa tarde. Boa tarde. Eu gostaria de saber o seguinte, no caso da penhora online, penhora de contas de terceiros, a partir de que momento começaria a correr o prazo dos 5 dias para interposição dos embargos de terceiro? No caso de penhora de numerário, dinheiro. Que seja de terceiro? Sim. Essa pergunta é interessante, mas o Código de Processo Civil, no artigo 1048, não estabelece prazo inicial para a oposição de embargo de terceiro. Ele estabelece prazo final para a oposição de embargo de terceiro. Se não me engano, o artigo 1048 diz que cabe embargo de terceiro até 5 dias após a arrematação ou a adjudicação de bens. Então, na verdade, não tem prazo inicial. O prazo inicial é desde o momento em que houve a constituição devida do bem do terceiro. O problema maior era o prazo final. Não, sim.
É isso que você perguntou, não é? Dá para me ouvir? Dá, sim. Na verdade, assim, como se trata de dinheiro, aí qual seria a correlação com a relação à dedicação na hora do dinheiro? É claro, tem que adaptar para a situação do dinheiro, né? Então, dinheiro não tem nem arrematação, nem adjudicação. Dinheiro tem levantamento. Então, parece que mutatis mutandis, se o prazo do artigo 1048 é 5 dias após, até 5 dias após, como é que diz ali? 5 dias após a arrematação, a adjudicação, mas desde que não expedida a respectiva carta. Isso está no artigo 1048. Então, me parece que vai, por mutatis mutandis, vai ter até 5 dias após o levantamento. Então, se eu fosse o terceiro, eu ajuizaria os embargos do terceiro antes do levantamento. O prazo máximo é até 5 dias após, mas eu ajuizaria antes do levantamento. Obrigada. Não, tem mais perguntas. Mais perguntas aqui no presencial? Não havendo mais perguntas, agradecemos mais uma vez a participação de todos, os servidores, os juízes, especialmente o Dr. Marcos Vinícius Gonçalves, pela excelente aula, ele foi o primeiro que cumpriu, porque quando nós fizemos o convite, não só o convite era um convite para que o professor agregasse ao nosso projeto, mas também que trouxesse um livro para sortear entre os presentes. E foi o primeiro que trouxe, o segundo já sei que vai trazer a coleção nova, essa coleção caríssima, quem for sorteado na semana que vem, possivelmente poderão vender por 50% e ganharão. Portanto, cobrem dele, podem cobrar pessoalmente, que no próximo evento, a própria editora já disse que vai encaminhar a coleção do Tratado de Responsabilidade Civil, que tem 11 volumes, custa mais de R$2.000, e aqui será, podem trocar por carro, enfim, não tem problema, mas que teremos aqui na próxima aula do dia 4 de novembro. E para o professor Marcos Vinícius, eu também vou colocar vários nomes aí, enfim, dos senhores, evidentemente. No dia 4 de novembro. Então o Dr. Marcos Vinícius trouxe um livro para fazer um sorteio. Alguém faz aniversário hoje? Alguém fez ontem? Tem que mostrar o documento, hein? Na verdade, não é verdade. Alguém faz amanhã? Alguém já fez aniversário aqui? Alguém faz no domingo? Alguém nasceu no dia 22, pode ser de qualquer mês. Mas trouxe o documento? Trouxe o documento? Ah, não trouxe o documento. Agora, como é que nós vamos solucionar isso? Tem outro que fez dia 22? Tem documento? O documento. E agora? O critério tinha que apresentar o documento. Então, desculpa. Então, o senhor foi sorteado com um livro. É o terceiro volume, exatamente. Nossa, nós tínhamos perdido a coleção inteira. É o terceiro volume, execução de processo cautelar. Portanto, o presente do Dr. Marcos Vinícius. Obrigado pela atenção de todos. Até o dia 4.